Provocação histórica. Olá, olá, olê, olê, olá. Está começando, vocês sabem, grande público, mais um Provocação Histórica ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas virtuais surreais desse mundo e desse Brasil e dessa ONU que, com seu painel Guerra e Paz, vive invariavelmente cheia de guerras. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu sou o Lindené Pareto, um professor e um historiador num Brasil que tem um intenso, violento e virulento passado pela frente. E eu quero aqui, primeiramente, deixar o meu grande abraço e um beijo no coração de todas as alunas e os alunos do ICL Pós que estiveram no Despertar ICL 2025 e encontraram a gente lá e abraçaram, agradeceram, beijaram, tiraram foto e ganharam autógrafos de livros. Foi uma alegria receber vocês. E, entre outras coisas, eu ouvi também que vocês me abordam dizendo olá, olá, olê, 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 olá. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas foi uma alegria imensa para esse comunicador também, professor de história, divulgador científico, poder encontrar vocês e ouvir que o bordão do Provocação, no fim das contas, meu convidado especial, deu mais do que certo, já ficou, já se eternizou, por que não? E é por isso que, para pensar, digamos assim, um certo universalismo da nossa existência, no sofrimento, na angústia, para pensar numa arte impressionante chamada cinema, que eu tenho aqui finalmente a alegria de mais uma vez, pela segunda vez, depois de algum tempo, de receber também um desses primeiros professores para falar que falou aqui no ICL sobre história da arte, sobre cinema. E ele que é pesquisador, ensaísta, poeta, crítico, comunicador também, que está lançando um livraço pela COSAC sobre o cinema de Walter Hugo Cury. Eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação o meu glorioso camarada e poeta da existência, o Doni Correia. Seja muito bem-vindo. Meu querido Lindené, camarada Lindené, tô de volta. Adorei o bordão, eu não tinha esse bordão quando eu vim a primeira vez. Ele já pegou, Ele vai surgindo assim do nada. que maravilha, é isso, que bom. Ó, e aqui, ó. Estamos aí com inveja de milhões. Tá aqui, ó, isso, Aê. Que livro bonito, né? ficou lindo, né? Ficou lindo, obrigado. 6 anos de trabalho, 6 anos de pesquisa, entre pesquisa e escrita, né? Uma pesquisa totalmente independente, não tem a ver com mestrado, doutorado, com nada, fruto da paixão que eu sempre tive por Walter Hugo Cury, que eu explico inclusive na introdução do livro, né? E que de repente, por conta de um artigo que eu publiquei no estado de São Paulo na época, caiu no meu colo o acervo dele inteiro e aí a caixa de Pandora, né, se abriu. O sonho de qualquer historiador, de qualquer pesquisador, tudo, cara. Assim, é muito difícil, né, no Brasil, principalmente, você ter acesso a acervos pessoais, né, de artistas, seja de qual natureza for, de qual processo artístico for. Eu não fazia ideia que o acervo do Walter Hugo Cury estava de posse de alguém ou de alguma instituição. Neto, né? É o neto do Cury, né, o Wagner, que leu meu artigo que eu publiquei em 2019, como eu falei no Caderno Aliás. Era um artigo que eu havia escrito para chamar a atenção justamente do perigo que é e que a gente sofre, né? Acho que no Brasil isso é uma coisa muito recorrente, né? Essa coisa do esquecimento. O artista morre e a obra dele vai caindo no esquecimento lentamente quando vê, nos fala mais, né? Acho que você, como historiador, deve ter aí vários exemplos disso em várias categorias aí, né? Da história social, da história política, enfim. E no cinema isso é muito marcante, né? Então eu escrevi um artigo chamando a atenção para o fato de que depois que o Cury morreu em 2003, não foi lançado mais nada, nenhum livro, os filmes dele não saíram em DVD, 3 filmes dele saíram, na verdade, lá no comecinho dos anos 2000, mas também esgotados, cópias ruins e tal. E aí o artigo foi publicado, eu fiquei feliz pra caramba de ter conseguido fazer, porque o Cury, né, como eu falei, eu descobri Cury com 14 anos de idade, Assistindo a TV aberta. assistindo a TV aberta. Pasmem, né, vocês que são mais jovens, quem é jovem há mais tempo como nós, né, a gente se lembra que a TV aberta tinha muita coisa bacana, sobretudo nas programações do fim de noite,
né, TV Cultura e tal, né. E aí numa dessas é que eu descobri Noite Vazia, né, e aí é como se abrisse, né, eu costumo dizer, como se abrisse um abismo embaixo dos meus pés que eu tô caindo até hoje, né. Não. E aí, por conta desse artigo, o Wagner entrou em contato comigo, falou: "Olha, eu achei legal seu artigo, achei muito interessante que você fala do meu avô, eu tô com o acervo dele aqui, você não quer dar uma visitada?", né. Lógico, quando, né, só dizer quando, dá 5 minutos que eu tô chegando aí. E aí Então, no fim das contas, 2019, você começa a escrever, pesquisar, mas escreve sobretudo na pandemia, né? sobretudo na pandemia. 2019 foi um ano de pesquisa mesmo, né? Porque como a gente tomou contato, né? O Wagner me procurou no começo do ano, então eu tive todo o ano de 2019 para ir, sei lá, pelo menos 2, 3 vezes por semana Na casa dele? na casa dele, onde ele mantém esse acervo, né? Tava mantendo esse acervo, é, fazendo o levantamento, vendo o que que tinha ali, também ajudando ele a entender o que que era aquele material, muitas fotos, né, o Cury era um fotógrafo também, acima de tudo, então os filmes dele, principalmente os mais clássicos, estão praticamente recontados ali em fotos, né, que não são fotos de divulgação, mas um ensaio conceitual mesmo em cima dos próprios roteiros, né. Aí 2020 vem a pandemia. Durante a pandemia, aquele primeiro ano de pandemia, todo mundo perdido, não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. Eu fiquei publicando muito. E além disso, né, em 2019 também e 2020, eu me dediquei a tentar publicar o máximo de artigos sobre o Walter Hugo Cury no maior número de periódicos. Então saiu coisa na Cult, saiu coisa em sites de Portugal, Arte Capital, que é uma revista portuguesa, Folha, mais Estadão, enfim, porque a ideia era, a partir desse contato com o acervo, começar a ventilar que havia coisa ali que poderia render, né, uma publicação. Eu sempre quis escrever esse livro sobre o Cury, mas eu não fazia ideia de como começar antes de conhecer o acervo, porque de fato as informações eram escassas. Sim. Tinha um livro só, até 2023 tinha só um livro sobre ele, que é do professor Renato Pucci, artigos, tal, né, mas assim, retrospectiva só teve lá atrás, uma coisa de 20 e poucos anos atrás. Livro não tinha, então eu não queria fazer um livro superficial, né, e o acervo me deu essa possibilidade, então no ano de 2020 eu fiquei escrevendo muito artigo, examinando o que que eu já tinha ali colhido do material do acervo, ensaiando, né, escrevendo, rascunhando algumas coisas que poderiam se tornar depois eventualmente capítulos, mas o grosso mesmo, assim, é 2021, porque 2021 naquela segunda onda é aquela coisa, escassez de trabalho, escassez de meios, escassez de sanidade mental, né, acho que 2021 foi o ano até pior do que 2020, né, porque a retaca, né. Exatamente. Aí eu falei: "Não, eu vou escrever esse livro agora, porque senão eu vou ficar louco". E sentei na frente do computador, em 2 meses eu tinha o primeiro tratamento dele. Mas o fato é, antes da gente entrar aqui nos temas específicos, 2 passos para trás para dar, aliás, 1 passo para trás para dar 2 passos para frente, como diria o revolucionário. Isso. E nesse 1 passo para trás, primeiro, o cinema, e dentro do cinema, cinema brasileiro, e dentro do cinema brasileiro, quem é Walter Hugo Cury, que é o tema de hoje e é o tema desse novo livraço, tanto literalmente quanto do ponto de vista do seu conteúdo, uma pesquisa de primeiríssima, com fontes primárias, como vocês ouviram aqui, fotografias, rascunhos, roteiros, tá tudo aqui embebido numa edição maravilhosa da Kozak, né, que tá agora Isso. é só Kozak, não é mais Naif, mas que traz livros extremamente sóbrios, né. Mas vamos para o cinema. Vamos lá. O cinema e dentro dele o Walter Hugo Cury. Então, o Walter Hugo Cury é um cineasta, que eu costumo dizer que ele é mais ou menos um lobo solitário na cinematografia brasileira, né. O Cury nasceu em São Paulo, né, em 1929, então no final dos anos 40, ele ali jovem, né, ele estava naqueles dilemas, né, que a gente tem na juventude, do tipo: serei filósofo, serei escritor, serei cineasta, compro uma bicicleta, caso, o que que eu faço, né? O Cury, embora tenha nascido em São Paulo, porque o pai dele faleceu muito jovem, ele teve que passar uma temporada com o avô dele no Rio de Janeiro.
Ele era filho de libanês? Filho de libanês e italianos. O pai era libanês. Ele é libanês árabe, né? Exatamente, o sobrenome é. Tem todas as variações, né? Tem Curi com Y, Curi com C, todos eles têm, né, a mesma origem ali, libanês e tal. Então ele vai para o Rio de Janeiro passar uma temporada, a adolescência dele com o avô, e o avô era um erudito, né? Era um matemático, físico, que tinha uma obsessão por encontrar o número real de pi, sabe, né? Então adorava astronomia, literatura, cinema. Então, nesse universo, o Cury passou a frequentar o cinema praticamente todos os dias, descobriu a literatura, né, através da biblioteca do avô, né? A literatura primeiro de entretenimento, na infanto-juvenil, aí depois vai para uma coisa um pouco mais densa, né? Os romances modernistas e tal, e caiu na filosofia. E na filosofia ele se apaixonou, tanto é que ele foi estudar filosofia na USP, não concluiu. Ele falou que ele não gostava muito da metodologia e também não gostava dos colegas do grêmio acadêmico que ficava enchendo o saco dele para ele aderir a ideologias que ele mesmo não via verdade, né? Por isso que aí tem uma gênese do início de um certo ranço em relação a ele. Sim, Talvez ele fosse meio reacionário. exatamente, já começa mais ou menos por aí, né? Por outro lado, ele cabulava a aula da USP, tanto que tomou pau, ele fala, tomei pau no segundo ano porque não fui a nenhuma aula, não fiz prova, não fiz nada, mas ele cabulava a aula para ir para sessões da Cinemateca, que era na 7 de abril. E ali ele... Oi? Na República, exatamente, né? E aí, ali na Cinemateca, ele passou a assistir a ciclos, né, de retrospectiva do cinema soviético, do cinema francês, do cinema italiano, enfim. E Cinemateca é aquilo, né? Cineclube tem sempre uma discussão, tem o fomento, tem as ideias ali borbulhando e tal. E isso fez com que ele se apaixonasse de fato, né, pela área cinematográfica e conheceu umas pessoas que estavam começando o projeto Veracruz, Cinematográfica Veracruz. Os Os estúdios, exatamente, E aí ele vai até a Veracruz, tenta, né, já entrar pela porta da frente, né? Foi em que ano? 1950, 51. Ele não conseguiu exatamente entrar pela porta da frente, porque ele tinha, né, 21 anos, né, mas tinha aquele ímpeto, né, aquela arrogância da juventude que ajuda muito a depender de como é usada, né? A cara de pau, ela vem instalada no pacote, eu sempre falo para os meus alunos, né, não pode... Se a cara de pau tem uma herança, melhor ainda. Exatamente. Aí, o que acontece? O Cury consegue lá um trabalho de segundo assistente de direção no filme O Cangaceiro, né, do Lima Barreto. Clássico, né? Coloca aí o cinema brasileiro na rota dos festivais internacionais e tal. E logo depois ele recebe um convite ali de uns produtores independentes para dirigir o seu primeiro filme, né? Que é O Gigante de Pedra. Hoje só existem 20 e poucos minutos desse filme, né? Se perdeu quase todo, mas é muito interessante porque já dá para ver o estilão dele, assim, já dá para ver que ele sabia exatamente o tipo de cinema que ele queria fazer. Muito inspirado pelos filmes que ele próprio consumia, né? Então ele gostava muito do Sternberg, né? Do próprio Bergman também, apesar que o pessoal falava, o Bergman brasileiro, o Bergman... Ele falou, eu gostei mais do Antonioni do que do Bergman, né? E eu de verdade não sei por que as pessoas acham que estão ofendendo alguém chamando de Bergman. Pois né? Tipo chamar de Bergman. de Machado de Assis, chamar de Clarice Lispector, sei lá. Fala assim, não, o Doni é o Paulo Emílio, né? De Guarulhos. Pode me xingar. Só pode me chamar, né? Então, a partir daí dos anos 50, ele vai se envolver de vez com o audiovisual, porque passado o sucesso, até que fez um relativo sucesso, o Gigante de Pedra, porque foi exibido no Festival do Quarto Centenário. O plot da trama, né? O plot é o seguinte, é um triângulo amoroso, né? Então sempre os filmes do Cury têm essa relação, né, de triângulos amorosos e de... Afinal, é tudo sobre isso, exatamente. O Oscar Wilde dizia, tudo na vida é sobre sexo, menos o sexo que é sobre poder. Exato, genial, né? Eu lembrava. Exatamente, tudo na vida é sobre sexo. Repita, que nem o Cacau Rossetti.
Fecha aqui, ó. Fecha aqui, produção. O Oscar Wilde fala, repita, Dona Corrêa. Tudo na vida gira em torno do sexo, menos o sexo que gira em torno de poder. Oscar Wilde, né? E essas relações, então, elas se dão num garimpo, né? Então num garimpo não, numa pedreira, né? Então uma espécie de empregado ali naquela pedreira que ama muito a filha do chefe dos empregados ali, dos extratores enfim, né, de pedras e tal, que ficam lá dinamitando a pedreira e carregando para lá e para cá. E esse triângulo vai descambar obviamente, para uma tragédia, né? Que aí tem explosões, aí tem aquela coisa da menina que fica lá dividida entre os dois homens e tal. É um filme, claro, né, de iniciante e tal, mas serviu para o Cury, por exemplo, conseguir um emprego na TV Record, naquela época, dirigindo teleteatro. Também. E aí era um emprego fixo, né? A família dele que tinha ficado muito possessa dele ter largado a faculdade porque queria fazer cinema e tal, ele já estava casado, né? Fazer cinema na época era pior do que fazer história, né? Totalmente, porque falavam, Você vai né, ficar aquela coisa- pobre, Não, que é é isso? vagabundo, né, assim, as mulheres que iam pro cinema, prostituta, os caras lá, vagabundo, não querem trabalhar, né? Ou seja, classe artística vilipendiada. Vilipendiada totalmente. Aí o que acontece? Ele, na TV Record, ele então teve uma estabilidade, ganhava anos 50, 1954 a 57. E, ao mesmo tempo, ele escrevia críticas para o jornal Estado de São Paulo. Só em 57 é que ele ganhou um concurso do Banco do Estado de São Paulo, antigo Banespa, né? Que financiava, dava uma verba para que algum roteiro, né? O roteiro escolhido ali fosse financiado, né? Fosse parcialmente coberto, né? E ele conseguiu o restante da verba com o pessoal da Brasil Filmes, que era a Vera Cruz, mas que estava em processo de recuperação judicial. Aí ele faz Estranho Encontro, né, que é considerado assim o primeiro grande filme dele, com todos os temas que a gente vai encontrar depois aí, e a partir daí ele começou a fazer um atrás do outro, ficou mesmo no cinema. De novo, parece que foi um problema em casa, né? Falou, tô saindo da TV Record para me dedicar só ao cinema, porque agora ele já tinha um filho, né? Então, mas ele falou, ele sempre dizia nas entrevistas, né? Minha ambição nunca foi ficar na televisão, né? Eu ganhei experiência de câmera, de direção e tudo, mas era cinema mesmo, né? E aí ele vai para a produção independente mesmo, na virada dos anos 50 para os anos 60, ele funda a primeira produtora dele com o irmão, William Cury, né? Aí os anos 60 são os anos cruciais desse cineasta chamado de solitário, mas também burguês e reacionário, que ele faz, por exemplo, Noite Vazia. Exatamente, porque na virada dos anos 50 para os anos 60, a gente está vendo acontecer no cinema brasileiro uma grande mudança. Os jovens estão chegando e estão olhando para aquele cinema estilizado, cinema de estúdio, filmes de carnaval, uma certa antipatia, entendendo que o cinema brasileiro deveria ser um cinema social, um cinema que buscasse, né, problematizar as questões do Brasil profundo, enfim, né, históricos, problemas históricos do Brasil. Tô falando do pessoal do cinema novo, né? Aí que nasce a geração de Nelson Pereira dos Santos, Glauber, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni. Quais são os filmes, para lembrar o público, e o Ignaro, o historiador do cinema? Desse período, do cinema novo? Macunaíma. Não, Macunaíma já está mais pro final dos anos 60, né? Mas a gente tem Barravento, a gente tem Bahia de Todos os Santos, a gente tem a Grande Feira, Redenção, depois vai ter Deus e o Diabo na Terra do Sol, no mesmo ano de... Caço do Glauber. Exato, no mesmo ano do Noite Vazia, por sinal, né? O Desafio, do Paulo César Saraceni, né? Menino de Engenho, que é do Walter Lima Jr., E o próprio Glauber tinha dito que o Cury era um excelente cineasta antes, né? Ele mesmo já tinha trocado correspondência lá no acervo do Walter Hugo Cury, tem essas cartas lá. E o Glauber era um agitador lá na Bahia, em Salvador, antes de se mudar definitivamente para o Rio. Então ele já estava antenado do que estava acontecendo no resto do Brasil em termos de cinema.
E essas cartas elogiam os filmes do Cury, pedem inclusive que se o Cury puder emprestar a cópia para ser exibido no Cineclube lá da Bahia, ele vai ficar agradecido e tal, porque o Glauber, inclusive em 1963, o Glauber publica a Revisão Crítica do Cinema Brasileiro e coloca o Cury, né? Ele é um pouco passivo-agressivo com o Cury, assim, mas ele não é exatamente agressivo, abertamente agressivo. Ele vai dizer que o Cury é um cara que está transitando numa certa burguesia, que dirige muito bem, que entende muito de cinema, mas que o que está faltando é colocar essa sabedoria a serviço de um cinema social. Como sempre, o Glauber querendo ingerir, né, na carreira dos coleguinhas, né? Em algumas carreiras ele conseguiu e prejudicou, inclusive. Polêmica agora. Provocação Provocação. cinematográfica. Eu acho que em 2025 a gente já pode, né, dar a César o que é de César. Pode. Né? Porque o Glauber, ele é um cineasta icônico, né, indispensável para a história do cinema moderno brasileiro. Frase de efeito, uma ideia na cabeça. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Mas ele também teve os seus problemas, inclusive com os próprios companheiros ali. E muito passa justamente por essa noção de que ele queria estar à frente das decisões do cinema novo ali e tal. E o Cury, que sempre foi uma pessoa muito educada, muito tranquila, sempre o tratou muito bem também. Inclusive, né, no livro eu descrevo isso porque o Cury fala numa entrevista, a última vez que eu vi o Glauber, a gente almoçou junto, ele estava para levar A Idade da Terra para Veneza. Então isso aí deve ter sido em algum momento no começo de 81. 80, 81, né? Então até bem próximo do falecimento precoce do Glauber, né? Então eles tinham uma relação, mas a ideia era muito mais esse embate era mais sustentado pela crítica, pela mídia, que colocava em cima do Cury essa pecha de um cineasta que não se preocupa com o social, só se preocupa com o metafísico. Isso é coisa de burguês, isso é coisa de pernóstico, é um diretor pernóstico, um diretor que fica diluindo Bergman, Antonioni, etc. E o Cury nunca deu muita bola para isso, na verdade, né? Ele não se deixava afetar por isso, respondia falando que para ele o cinema tem que ser algo que seja honesto. Então ele tem que versar, ele dizia, né? Eu preciso falar sobre o que eu conheço. E o que eu conheço é o centro de São Paulo, é a classe média de São Paulo. Não adianta eu querer escrever algo sobre as profundezas da cidade de São Paulo, os arrabaldes, porque vai ficar artificial. E eu não vou fazer um cinema que me pareça artificial para pertencer a grupos. Sim. Mais uma provocação agora. Se a gente pegar toda a geração do cinema novo, não tem um cineasta camponês no meio. Eram todos estudantes de uma classe média que frequentavam Copacabana, Leblon, a PUC do Rio, etc. Camponês, Né? Não tinha o cineasta camponês. Que nem da Bossa Nova. Exatamente. Você não tinha lá um cineasta camponês no meio do pessoal do cinema novo. Você não tinha um cineasta vindo da favela para falar sobre a situação dos negros e dos favelados naquele momento, nos anos 60, no cinema novo. Tudo bem, de novo, né? Eu jamais, longe de mim, querer desmerecer o cinema novo, porque foi o movimento que colocou o Brasil no conhecimento internacional por meio dos festivais, das distribuições, etc. Mas a social brutal, né? Exatamente, mas o Cury, nesse sentido, foi muito honesto, né? Quer dizer, eu vou falar sobre o que eu sei. E o que eu sei é da classe média para cima. E eu vou abordar os problemas que estão justamente nessa gradação. E o que ele faz é, na verdade, expor as grandes hipocrisias, as grandes mentiras, as grandes farsas, Está denunciando. que vem como denúncia, não como elogio, né? Aquelas pessoas vazias, aquelas pessoas que acham não, elas têm certeza que na verdade a posse material basta para que haja todo tipo de prazer infinito, né? E no filme o que a gente vê é esse prazer infinito nunca chegar e essas almas serem cada vez mais autofágicas, né? E enfim, e no final termina todo mundo lá de bode mesmo e, enfim, tédio absoluto, né? Exatamente, é aquele pêndulo do Schopenhauer que não se completa nunca, né?
Então, e o Noite Vazia é um filme que exemplifica isso muito bem. Ele tinha feito A Ilha em 1963, que é um filme problemático, ele é bom em alguns aspectos, em outros não. O Curi também não gostava muito dele, porque é um elenco muito grande. O Curi gostava de trabalhar com 3, 4 personagens no máximo, né? Ele falava assim: me dê um cantinho com 3 atores, eu faço um filme aqui e acabou, né? Porque são filmes de atmosfera, né, Lindener? Não são filmes assim que a gente vai assistir procurando uma jornada do herói, por exemplo, né? Primeiro, segundo, terceiro ato. Os primeiros até tem, porque ele estava ali, né, experimentando, ele estava trabalhando para outros produtores, precisava de alguma forma satisfazer a exigência dos produtores. Mas uma vez que ele passa a ser produtor dos próprios filmes, o que a gente vai ter são filmes de atmosfera. Isso não era comum no cinema brasileiro, né? Os atmosfera são filmes que giram em torno dos ânimos dos personagens, muito mais do que contar uma história, existe um exame psicológico daqueles personagens. Muitas vezes parece que nem acontece nada, né? Um casal dentro de uma casa, como por exemplo As Deusas, um casal em crise porque a mulher tem depressão crônica, o marido não sabe muito bem como lidar com aquilo, dentro de uma casa, aquela casa estranha para eles, porque é uma casa emprestada, uma casa grande, é uma casa que tem uma história ligada à família da psicóloga, da personagem feminina, que vem para essa casa para ajudá-la, e aí esses 3 personagens ficam ali imersos no misto de lembrança, de frustração sexual, de frustração profissional, e tudo vai girando em torno disso. Então não tem uma história a ser contada. No final, todos eles estão completamente derretidos emocionalmente, voltam cada um para o seu lugar para tentar, quem sabe, numa outra oportunidade, resolver essas questões internas, e a casa continua lá e o filme termina, e é isso, né. Mas é muito bonito, porque esse ar contemplativo, né, em cinema a gente chama de tempo morto, né, quando a câmera fica ali parada, te examinando, né. E aquilo começa a causar um desconforto no espectador, porque normalmente o espectador vai para um filme querendo saber uma história, querendo, né, entender a história, começo, meio e fim, clímax, personagens, protagonistas, antagonistas e tal, e os filmes do Curi não tem isso. Então, o mal-estar, ele começa a ser causado porque você começa, enquanto espectador, a se deparar com problemas que estão lá dentro da história, mas que de repente, nessa construção contemplativa, começa a aparecer problema seu também. Hã. Você começa a identificar em si questões universais, questões psicológicas, que dizem respeito a qualquer tempo e a qualquer pessoa. A temporalidade, exatamente. E é o que o Cury queria, ele falava: "Mais do que fazer um filme que vá atender uma demanda, um contingente ali, de um cinema social e tal, eu quero fazer um cinema universal, que todo mundo possa assistir, que todo mundo possa se identificar de alguma forma". Impressionante. E por que que Noite Vazia é o inclusive a introdução aqui do Inácio Araújo fala isso, né? Sim, sim. De Noite Vazia, se puder inclusive colocar aqui a chamada, o card do Noite Vazia, se acharem aí pra gente, Ju, voz de minha alma. Noite Vazia, Curi, vocês vão achar aí. Tem um início assim, dramático, com aquelas imagens que vão se sucedendo. Ali, porque assim, Não, né? foi exatamente isso que acabou com a minha adolescência, né, depois daquilo nunca mais. Perturbadíssimo, porque 13 para 14 anos, tudo bem, você ainda não entende muito da natureza das relações dos adultos, né, relações de poder, relações machistas, relações utilitárias, mas você consegue depreender a angústia que está permeando ali aquele filme. O que acontece? O filme já começa com um piano do Rogério Duprat, assim, dissonante, Grande música. que é o grande musicista, o grande compositor. Eles eram primos, né, de primeiro grau. Então, de 62 a 84, o Rogério Duprat compõe todas as trilhas do Curi. Era o John Williams dele. Era o John Williams dele, sem dúvida. Então Noite Vazia começa, enquanto os créditos vão desfilando, a gente vê de fato aquelas estátuas, né, são esculturas, né, que aludem às esculturas gregas, outras horas a umas máscaras ligadas ao teatro japonês, por exemplo, né, o Curi gostava muito da cultura oriental, que estão todas quebradas, rachadas, então a gente já começa a ver a simbologia disso, né.
o que a gente vai ver são pessoas que de alguma forma estão cindidas por dentro, rachadas, quebradas. Raskolnikov, né? Exatamente. E aí o filme começa com uma sequência linda, uma montagem é, polifônica, que mistura o som da cidade com os acordes do Rogério Duprat e o trânsito à noite em São Paulo, né? Aquela coisa cinza. Aí a gente vai conhecer os personagens, né? Impressionante. Olha o card aqui, ó, Voz de Minha Alma, do Noite Vazia. Olha que maravilha. A Norma Bengel, Norma Bengel, Odete Lara. Odete Lara, Mário Benvenuti era um desses atores que ele adorava. Exatamente. Põe de novo Voz de Minha Alma aqui, ó. Até porque tem uma fofoca aqui do Provocação Histórica. Norma Bengel, um grande amigo meu, professor da PUC Campinas, que já aposentou, até esse ano, Arnaldo Lemos Filho, tá com 87, 88 anos. Ele conheceu a Norma Bengel lá no Rio, quando ele era padre. Ô, louco. E disse que Norma Bengel deu uma flertadinha com ele. Olha só. Imagina que coisa profana. Profana. Bem Norma Bengel. Então ali é ela ela e a Odete Lara, né? As duas numa cena, inclusive, que na época causou polêmica, porque a história é o seguinte: os dois rapazes, que é o Mário Benvenuti e o Gabriele Tinti, pegam essas duas moças que são prostitutas de luxo, Estão entediados. e aí rola, né? O Mário Benvenuti é aquele cara que ele é muito rico, ele não sabe mais como gastar o dinheiro dele, né? E ele é casado, tem filho, claro, né? Porque, né, a crítica da família tradicional brasileira passa justamente por esse lugar de ele casado, com filho, mas toda noite ele sai para dar os pulos dele fora, né? Ele é o cara que não precisa se preocupar com dinheiro, mas ele não consegue encontrar nada que o divirta de verdade. E o Gabriele Tinti é o amigo dele, que a gente percebe pelo roteiro, não deixa isso, o roteiro não deixa exatamente claro, mas a gente consegue sacar que ele não é da mesma classe social que o amigo. Ele é um proletário, ele trabalha. No que a gente não sabe, mas tem uns diálogos lá que ele fala: pô, amanhã eu vou ter que ficar dormindo em pé no trabalho e tal, não sei o quê. Ele vai por compulsão para essa busca, para essas caçadas, né? Por outro lado, todo Batman precisa de um Robin para poder brilhar. Esse rapaz, que não é tão rico, ele é mais bonito, como ele é mais quieto na dele, ele se torna mais misterioso para as mulheres, charmoso, né? E o outro fica possesso, mas ele é o Batman, ele é o que manda ali na aventura. Então ele precisa do Robin dele para poder usar de escada. E eles vão parar os quatro numa garçonière, e ali, né, eles inventam de tudo, mas a noite não passa, a diversão não chega, eles só ficam se humilhando, eles só ficam, né, rola uma luta de classes ali, porque a Odete Lara é bocuda, então ela peita, fala: você, se não fosse seu dinheiro, você não ia conseguir ninguém aí na rua, no peito, não. Entendeu? No meio. Aí dá no meio. Tem uma hora que ele chega, né, quando eles entram no apartamento, que ele fala, né? Ó, seu número é o 361, o dela é o 362. Ela fala: mas aqui, né? Nem adolescente mais faz isso, né? Ficar dando número pra mulher. Pô, por que você não gostou do seu número, né? E ela fala: tanto faz, pra mim você é o 2000 e cacetada, né? Então. Aliás, vai numerar sua irmã, né? Então ela dá no meio dele o tempo inteiro. Então essa disputa, né, de egos ali, isso vai tomando uma proporção. E um dos jogos que eles inventam lá uma hora, claro, né, os caras, mais o Mário Benvenuti do que o Gabriele Tinti, quer ver as duas moças se pegando, né? O tal do fetiche da burguesia, né? E aí essa cena que foi depois destacada para fazer o pôster, né? É uma cena polêmica na época, né? O filme quase foi proibido, foi interditado, né? Ele é de 64. Ele é de 64, ele foi feito Depois do golpe. ele estava sendo montado quando aconteceu o golpe, né? Quer dizer, o golpe é em março? É em março. O Cury até falou, eu mal consegui acompanhar os eventos porque eu estava, né, concentrado na montagem do filme. Só que quando o filme foi para o circuito exibidor, imediatamente foi retirado e interditado. Então ele teve que ir para Brasília e passar, sei lá, semanas lá de gabinete em gabinete tentando entender o que é que tinha acontecido para o filme ter sido interditado. Que ainda não se sabia exatamente o que aconteceu depois. Exatamente. Bola de cristal. Exatamente. Imagina ele montando ali, editando. Ele falou, eu via lá as notícias, os tanques Aconteceu de alguma guerra coisa e tal. aí, derrubaram o João Goulart. O que tá acontecendo, né?
Mas ele falou que a razão pela qual o filme tinha sido interditado é a coisa mais esdrúxula, é a cara dos poderes, né, das instâncias de poder no Brasil, né? Porque depois de muito ir de gabinete em gabinete, desesperado, porque nesse filme ele botou a grana inteira dele. Então, se o filme fosse embargado, isso poderia significar o fim da carreira dele, né? Depois ele conquistou uma situação financeira confortável, até muito por conta do Noite Vazia, mas até então era ali, pô, era jovem, casado, filho pequeno, tal. Mas aí ele descobriu que no fim das contas, falando com um e com outro, o problema era que uma senhora, esposa de general, assistiu à sessão do filme lá em Brasília e ficou incomodada porque o marido volta para casa na manhã seguinte levando um ramo de flores, dando a entender que na noite seguinte ele vai sair de novo. Aí chegaram procura e falaram: por que você não faz uma cena que ele volta, dá um beijo nela, fala: ó, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso e tal. Ou seja, né? Aí ele deu risada, né? Gente, mas aí não tem filme, não é, sabe? Então, pra gente ver os absurdos da censura, né? A galera que sentava pra fazer censura não sabia nem onde estava, né? Não sabia do que se tratava, não sabia o que era o filme e tal. Ele muito que conseguiu ali e tal, pronto, passou sem corte, acho que tiraram um fotograma da Odete Lara, que ela parece um pouquinho mais nua, assim, mas cortou isso aí, não fazia diferença para a estrutura do filme, e aí foi um sucesso, né? Porque daí volta para o circuito exibidor finalmente liberado. E aí naquela época, sabe que isso era meio que um bom marketing, né? Finalmente liberado, e todo mundo queria ver o que tem esse... Finalmente liberado sem cortes. Aí pronto. Aí bombou. Aí bombou. Aí a partir de Noite Vazia, o Cury tinha certeza que ele ia conseguir manter o projeto autoral dele sem ficar fazendo concessões a outros produtores, né? Impressionante. Belíssima história aqui e livraço do glorioso Doni Correia, que é ensaísta, poeta, comunicador, professor da Belas Artes, né? Professor do Centro Universitário Belas Artes. E que, entre outras coisas, escreveu aqui, ó, com uma pesquisa de fontes primárias sensacional, o cinema de Walter Hugo Cury, um dos grandes cineastas da história brasileira, que tantas vezes foi esquecido ou chamado de menor, né, mas que o Doni, entre outras pessoas aqui, traz já um livro, eu diria, eu estou dizendo no Provocação, um clássico de nascença. Olha só, já nasceu o clássico. De nascença vieram aqui já, todos nomeados por mim mesmo. Que maravilha, que maravilha. Aí eu falo assim, ó, eu acertei quase todos até agora, mas é mesmo. É evidente que esse aqui é o primeiro grande livro sintetizando com fontes primárias da trajetória. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque como eu falei, né, nós temos 2 livros lançados anteriormente. Um deles é do professor Renato Pucci Júnior, uma pesquisa muito bacana, porque ele escreveu esse livro ainda quando o Cury estava vivo. Então ele teve a oportunidade de conhecer um pouco do acervo do Cury com o cineasta lá, né? Chama-se O Equilíbrio das Estrelas. É um estudo psicológico de uma parte dos filmes do Cury. Ele pega 3 filmes do Cury, As Amorosas, A Noite Vazia, As Amorosas e Eros, o Deus do Amor. Então ele faz um estudo breve, mas muito rico, né? Quer dizer, é essencial para quem quer se introduzir na leitura. Quem queria, pelo menos na minha geração, ser introduzido a alguma coisa de mais fôlego do Cury, era esse livro. Sim. Em 2023, a pesquisadora lá do Rio de Janeiro, Andrea Ormond, lançou um ensaio chamado Walter Hugo Cury, o Ensaio Singular, que é uma apreciação mais impressionista, né, da parte dela, e muito também em cima de uma pesquisa longa que dá para ver que ela tem, né, quer dizer, pelo que eu entendi, é uma das vertentes historiográficas que ela persegue, que é o cinema latino-americano, que é outra coisa legal também, né, que é pouco explorado, né. Mas assim, de pegar os filmes e trazer essas informações de fontes primárias e tal, eu creio que esse meu trabalho no momento é a referência, né? Não, e ficou muito bonito. Parabéns a você, a editora Kozak. Põe na tela aqui, Voz de Minha Alma, Ju. Põe aqui o link projeta o link da Kozak. Isso, olha lá, ó, cinema de Walter Hugo Cury. Aí você fala, mas gente, está muito caro. Bom, por um livraço desse, que é em si uma obra de arte por conta das imagens, não só do conteúdo escrito, né? Vale muito a pena. Então, assim, ó,
A Kozak vem com uma coleção aí maravilhosa. Um abraço ao pessoal da Kozak e ao próprio Doni Corrêa que me enviou o livro. Mas, ó, não podemos aqui nessa reta final, voz de minha alma até, já alerto vocês aí. Voz de minha alma, me escute. O Walter Hugo Cury, para quem não sabe, é também o diretor do Amor, Estranho Amor, onde participa, entre outras pessoas, Vera Fischer e tal, uma jovem chamada Xuxa Meneghel, que depois embargou o filme. Então, se você puder colocar aí daqui a pouco um pedaço, um card do Amor, Estranho Amor, que aparece a Xuxa, mostre. Por que isso é polêmico? A Xuxa aparece lá meio seminua, com um menor de idade. Que história foi essa? Por que isso é polêmico? Teve o documentário que ela faz lá com o Bial. Isso, entre outras coisas, aparece ela falando do filme, entrevistando o menino. O Marcelo Ribeiro, grande amigo meu, um abraço pro Marcelo Ribeiro. Vamos ao elefante na sala, então, né? Que é o. Só vou dar um spoiler, tá? E eu acho que esse spoiler vem num momento bem importante da nossa história recente, que é o seguinte: o cara que leu o processo e assinou o embargo do filme chama-se Luiz Fux, tá? Revelação, 1991. Foi o Fux que assinou a proibição do Amor, Estranho Amor. Mas na época ele era o quê? Ele era regional, né? Ele foi no Rio de Janeiro, foi na vara do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Caramba, o Fux sempre com votos O controversos. Fux sempre enchendo o saco, né? Tá cortando barato. Amor, Estranho Amor, vamos lá. Todo mundo fala que é o tal do filme proibidão da Xuxa, né? Não é um filme proibidão, não é um filme da Xuxa, é um filme do Walter Hugo Cury, que a Xuxa... Para tudo, comandante Hamilton. Comandante Ju, põe na tela. Olha lá, ó. Aqui é provocação sensacionalista. Amor, esse cara já é maravilhoso. Ele está chamado no filme, gente, ó. Vai lá, Doni. Então, Prima em cima desse negócio. aí o que tá é o seguinte, né? O que que deu briga na época, né? Entre as partes aí. Porque esse pôster que a gente tá vendo, ele era o pôster alternativo quando o filme foi pro cinema. Não era esse. Era um pôster mais metafísico, mais enigmático, né? Que tinha o menino, Marcelo Ribeiro e tal. Quando foi pro VHS, o produtor do filme, que é o Aníbal Massaini Neto, usou como capa do VHS esse pôster aí, que obviamente chama muito mais atenção, porque esse lançamento é do final dos anos 80, então a Xuxa já havia se transformado na Xuxa, então ele quis apontar... Ainda tão hypada, não é isso? Não, é cominho. Não, o que acontece é que quando o Walter Hugo Cury vai fazer Amor, Estranho Amor, que é um filme totalmente comprometido com a própria filmografia dele, com o próprio estilo dele. É um filme muito interessante porque ele se passa às vésperas do golpe do Estado Novo. E se passa na noite do dia 10 para 11 de novembro de 37. Parece aí, tá lá nos anos 30. Tá lá nos anos 30, dentro de uma casa, um lupanar, né? Uma casa de prostituição de luxo. E a Vera Fischer, que faz o papel de Ana, né, que é um personagem recorrente na filmografia do Cury, é a prostituta favorita ali, porque o lupanar é bancado por um deputado paulista, Tarcísio Meira. Então ela está na situação ali, dá para ver que ali, aquele prostíbulo também é um microcosmos da política nacional daquele momento. Só que o problema é que nesse mesmo dia em que à noite será dada uma festa em que esse deputado paulista vai dar de presente a um deputado mineiro uma virgem vinda de Santa Catarina, que só fala alemão, etc., chamada Tamara Xuxa Meneghel, né? Nessa mesma noite, aliás, no dia em que antecede essa festa, a mãe da Ana, que é a Vera Fischer, aparece do nada levando o filho que a Vera Fischer tem para ela cuidar lá pro prostíbulo. Nossa, você não tem mandado dinheiro pra gente lá em Santa Catarina, toma aqui seu filho, entendeu? Né? E o menino chega ali no meio, né, daquelas mulheres beldades, desinibidas, andando nuas para cima e para baixo. Elas são de luxo. Exatamente. E a Ana fica desesperada porque as prostitutas todas têm inveja dela de maneira velada, porque ela é a principal. Então elas começam a atacá-la tentando seduzir o menino, que tem 12 anos. Que é aquele momento em que a explosão de hormônios está assim, né? Puberdade. E aí ele vai conhecer também a Tamara,
que é ambiciosa, ela já tá de olho no posto de prostituta principal ali da coisa toda, né? Então ela também vai investir em seduzir esse menino e consegue seduzir de fato. Só que naquela noite acontece lá tal grande orgia, esse menino vê a mãe dele, inclusive, com o deputado, né? Tirei, tirei as crianças. Tem uma cena que é muito mais problemática do que a tal cena da Xuxa com o menino, porque os dois eram menores de idade ali. A Xuxa tinha 17, o Marcelo tinha 12, tá? Claro que hoje em dia esse filme não poderia ser feito, mas a gente tá falando de 1981. Isso, não dá pra projetar pra Não podemos ser anacrônicos, tá? Porque daí você que é um historiador... Só um pouco crônico e anacrônico. Exatamente. Não sejamos anacrônicos, né? Sob o risco de, né, fazermos uma leitura enviesada da história. Então esse menino ele descobre na mesma noite a sexualidade, como funcionam as negociatas políticas na República do Café com Leite, e ainda tem um golpe do Estado Novo no dia seguinte que faz com que ele e a mãe dele tenham que sair de lá porque o deputado vai ter que fugir do país. Cury é um gênio, cara. Aí. Os caras chamando ele de pequeno bourgeois. Pois é. Nossa reta final aqui, ó, porque isso é que nem o Jô Soares aqui, ó, tá acabando aqui, tá na hora de... Pra gente não ser defenestrado aqui pela voz de minha alma, por que a Xuxa, né, por motivos óbvios, né, retórico, mas claro que ela quis embargar o filme. Porque ela não era ainda conhecida como Rainha dos Baixinhos quando esse filme foi feito. Ela era uma modelo. Modelos que trabalhavam com Walter Hugo Cury nessa época poderiam ser projetadas para outros trabalhos mais importantes, porque o Cury já era conhecido como o diretor das mulheres. O cuidado, a plasticidade com que ele filmava. Ela não era ainda do público infantil, ela era uma modelo. Namorava o Pelé, etc. O Pelé era muito próximo do Aníbal Massaíni Neto, fez lá também um lobby para que a Xuxa pudesse estar no elenco, pensando nessa projeção da carreira dela, só que 2 anos depois ela vai para a Rede Manchete e começa uma carreira infantil. Quando o filme foi ser lançado em VHS, que é aquela capa que a gente viu, ela já estava consolidada na Globo, e aí não era mais compatível, né? Então aí ficou uma... Por quê? Quando ela assinou o contrato... Um mal-estar na civilização, porque quando ela assinou o contrato, a previsão é de que a única mídia que esse filme poderia ser vinculado era cinema, porque não existia o VHS ainda da maneira forte como passou a existir depois. O contrato foi mal feito. O contrato foi mal feito também. Então isso deu uma abertura para uma série de imbrólios que, como eu falei, culminou no Fux assinando lá a decisão, e todo ano era, acho que pago um valor para o produtor para que esse filme não entrasse de novo em circulação de home video. Só que nessas ficou fora de todos, de mostras, de TV, de tudo. A Xuxa em 2018, não, acho que um pouco antes, acho que 2018, ela começou a sinalizar de que ela estava fazendo as pazes com o filme. Claro. Porque o público dela também cresceu, ora. Ela é uma mulher hoje que fala com um público adulto, mais do que crianças. Claro, vai sempre ser importante. E muito honesta. E ela até falava, né, nas primeiras entrevistas de 2018, 2019, ela falava, veja um filme, é um filme bonito e tal, né? Finalmente o filme foi exibido em 2021 no Canal Brasil, e aí agora, né, já não tem mais esse tabu tão forte quanto tinha, porque esse tabu também foi responsável pelo declínio da memória do Cury, porque ele ficou estigmatizado. Isso é bizarríssimo, né? Ficou estigmatizado, né? Então os últimos anos do Cury foram muito difíceis para os filmes dele circularem, porque logo olhava e falava, não, aquele cara que dirigiu o Proibidão da Xuxa. E aí a Xuxa, né, consagradíssima, né? A Xuxa não falava nada, não era papel dela, ela tinha um escritório por trás, né? Então, que falava... Ela tava a voltas com Marlene. O Marlene. E o amor e o ódio. Mas, ó, senhoras e senhores, tive a alegria que tivemos de ouvir essa aulaça magna aqui do nosso glorioso Doni Correia. Quase que eu falei Doni Cury, que se confunde. Doni Cury. O Doni Correia, né? Inclusive, voz de minha alma, peraí, não me defenestra não. Já foi e é também professor aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta, virá também outras vezes, que desde 2021 também é que ministrou o curso, já veio no Provocação. Por isso, trazer o Doni aqui para falar desses temas especialíssimos da cultura, que na verdade é uma costura política, sim, é fundamental e vem do apoio de vocês que assinam o Instituto Conhecimento Liberta. Portanto, os links estão aí, façam parte do Instituto e venham também para o Provocação Histórica, que vocês já consagraram com o bordão Olá, olá, olê, 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 olá. E para acabar, de vez, olhando aqui para a câmera da verdade,
Vou fazer 2 perguntas para você responder na lata, sucintamente. Doni Correia, tá preparado? Are you ready? Acho que sim. Vamos ver. Se cure agora. Me ilumina. Se curará. Dori Correia, o que é? O cinema. O cinema é a janela da alma. O cinema é por meio do cinema que nós projetamos todas as nossas alegrias, tristezas, projetamos psicologicamente e imageticamente. Por isso que ele é eterno. Desde que foi criado, ele se torna eterno, porque ele conta a história do nosso inconsciente, do inconsciente coletivo. Doni Correia, o que é o Brasil? Brasil é uma condenação em primeira instância, né? Sem habeas corpus, sem anistia. Tô rindo de nervoso. Viver no Brasil é de fato uma condenação sem habeas corpus, sem anistia, e que a gente tem que aproveitar os rápidos e efêmeros banhos de sol, né? Mas é preciso imaginar Sísifo feliz, tá? Poético. Por isso que ele é poeta, ensaísta e meu camarada querido. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu que te agradeço a oportunidade, agradeço a Cossack, ao Charles Cossack, Álvaro, e agradeço ao meu querido Lindenera, ao ICL, lugar que eu amo tanto. Peraí, antes de acabar aqui, ó. Né? Troca do livro. Aê! O seu aí, Tá. eu aqui. Criação, produção, crônica e anacrônico da autonomia literária de Lindenera Pareto. Tchã. Para Doni Correia. Opa! Doni Correia da Cossack aqui. Que maravilha. Para Lindenera Pareto. Ele já assinou o meu aqui, ó. Camarada Lindenera, a arte nos une e nos salva. Ó, lindo. Muito obrigado. Produção, beijo no coração. Ju, valeu. Público, grande público. O cinema também nos salvará. Até semana que vem. Tchau. Olá, vamos falar um pouco de dinheiro, do seu dinheiro. Não é de hoje que a gente sabe que tem muita gente aplicando golpes financeiros por aí. Você não pode cair nessa. A gente tem que ficar de olho, ainda mais quando se fala do nosso suado dinheirinho, não é mesmo? Esses golpes estão cada vez mais sofisticados e vêm de onde você menos espera. Tem até corretoras famosas, conhecidas, metidas em confusão. Mas dá para você fugir dessas armadilhas do tal mercado. Meu querido amigo Eduardo Moreira, que já foi eleito o melhor influenciador de economia e negócios deste país, preparou uma aula especial que todo mundo precisa ver. O Guia da Liberdade Financeira vai ser no dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, aqui no ICL. Totalmente online e gratuita. Provocação histórica.